Olá pessoal, tudo bom aí? Bom, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, a qual eu irei comentar a resolução de alguns exercícios sobre notação científica. Recapitulando o que eu disse na aula passada, notação científica é utilizado para escrever números muito grandes ou números muito pequenos, tá? São números que contêm muitos algarismos, né? Aí não vale, pensar matematicamente. A partir de 2 já é considerado como muitos, né? Mas muitos que eu digo, por exemplo, igual aqui, né? Bom, esse número em notação científica, ele sempre terá a base 10, o expoente n, que vai ser um número inteiro, e esse número que eu representei pela letra A, ele deve ser compreendido entre 1 e 10. O mínimo que ele pode ser é 10, né? A maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então vamos escrever aqui o número 20.000. Bom, a gente pode pensar assim, ó, 20.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10.000, certo? O 10.000, numa base 10, fica 2 vezes 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, meu expoente é 4. 2 está respeitando aqui esse intervalo. Ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então, 20.000 é igual a 2 vezes 10 elevado a 4. Tá? Esse daqui, ó, vamos lá. A gente vai pular essa passagem, né? Eu fiz esse primeiro assim, multiplicando por uma base 10, justamente para compreender o porquê do expoente, tá? Mas se eu quiser aqui não tem problema, né? Mas eu vou perder muito tempo. Então vai ficar assim, ó. 45 vezes 10, e aí eu conto a quantidade de zeros, ó. 3, 6, 9, 10 zeros. Então 10 elevado a 10. Porém, observando este fator, o 45, ele não obedece esse intervalo. 45 é maior do que 10. Então, considerando que a vírgula esteja aqui, né, 45 é a mesma coisa que 45,0. Então, nós precisamos deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. Quando eu desloco uma casa para a esquerda, significa que eu dividi o 45 por 10. E aí virou 4,5. E 4,5 está dentro desse intervalo, certo? Porém, se eu mexer nesse fator, eu também tenho que mexer nesse aqui, ó, tá? Se eu andei uma casa para a esquerda, eu vou acrescentar uma unidade aqui. Então, o 10 mais 1 fica 11. Ou seja, eu fiz 10 elevado a 10 vezes 10. Então, a minha resposta é essa. Agora eu tenho um número decimal, certo? A linha de raciocínio é a mesma. Se eu quiser, eu posso escrever isso assim, ó. 2 sobre... Aí eu conto quantos algarismos eu tenho ao lado direito da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Ou seja, 10 milhões. Este número, na base 10, fica 10 elevado, ele tem 3, 6, 7 zeros. Então, 10 elevado a 7, tá? Porém, eu vou escrever na notação científica. Então, é 2 vezes... Eu vou inverter aqui o número. 10 elevado a 7. Estou multiplicando, aqui estava dividindo, só que aí o meu expoente, que era positivo, fica negativo. Fim de papo aqui.
Claro que já poderia fazer direto, né? Não precisava ter feito isso aqui, fiz para mostrar, tá bom? Que esse número é a mesma coisa que ele dividido por 10 milhões aqui. Vamos fazer direto esse, ó. Então, 17 vezes 10, eu vou contar quantos algarismos eu tenho ao lado direito da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o número é decimal, então fica negativo, tá? Uma observação. Quando o número for decimal, eu não devo contar a quantidade de zeros ao lado direito da vírgula, e sim a quantidade de algarismos, tá? Eu tenho 8 algarismos. Se eu for colocar somente a quantidade de zeros ao lado direito da vírgula, eu tenho 6 zeros, e não é isso, tá? Porém, não pode ficar assim, né? A minha vírgula, que está depois do 7, ela precisa se deslocar uma casa para a esquerda. Então, no lugar do 17, vai ficar 1,7 vezes 10. Eu vou acrescentar uma unidade, certo? Menos 8 mais 1, menos 7. E o último item aqui, 235. Então, vou colocar 235 vezes 10. E vamos contar a quantidade de algarismos ao lado direito da vírgula. 3, 6, 9, 12, 15 algarismos. Então, como o número é decimal, fica menos 15. Porém, 235 não serve. A vírgula está aqui. Eu vou ter que andar essa vírgula 2 casas para a esquerda, não é? Porque se eu andar uma casa só, fica 23,5. E 23,5 é maior do que 10. Então, eu ando 2 casas, fica 2,35. Agora me serve. 2,35 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, fica 2,35 vezes 10. Se eu andei 2 casas para a esquerda, significa que eu vou acrescentar 2 unidades aqui, não é? Então, eu estou fazendo menos 15 mais 2. Menos 15 mais 2 é igual a menos 13, que será o meu expoente. Então, nossa resposta é essa. Ok? Façam a correção aí. Bons estudos!